Olá, saudações a todos. Esse tutorial aqui eu vou fazer o seguinte: muitos me pediram para fazer como a gente poderia fazer bolhas dentro de um líquido, né? Então, vou dar um exemplo aqui de como poderiam ser feitas essas bolhas. Eu vou apagar aqui esse objeto, o copo, né? E vou deixar somente o líquido aqui. Essas daqui são as configurações que eu usei para fazer, foram idênticas à do copo. A diferença é que aqui, em vez de estar com a transparência alta, eu coloco uma transparência mais baixa, né? Ó. Quanto mais próximo do preto, ele fica mais turvo. E aqui eu mudei a cor em si, né? Para ficar um aspecto, a ideia de Coca-Cola, né? Fiz umas ondinhas aqui de uma maneira bem manual, tá? Selecionando aqui os vértices, colocando para cima ou para baixo, tá? Ó. E aí deu esse efeito assim ondulado, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai trabalhar com partículas, tá? As partículas ficam nesse ícone aqui, ó. Você vai clicar aqui e vai mandar adicionar, né? Ele vai criar, dependendo da dimensão do seu objeto, né? Ele vai ficar mais ou menos nessa aparência, tá? O que que essas partículas fazem? Você pode configurar elas aqui, ó. A quantidade de partículas, aqui, digamos assim, a semeadura, da onde elas vão nascer, né? O frame que ela vai iniciar e tudo mais, tá? Source é a fonte dela, né? Se é das faces, se é dos vértices ou se vai ser do volume. Aqui a gente vai configurar como volume, tá? A parte aqui na aba Render, ó, você em vez de escolher Halo aqui, ó, o Halo, né? No caso. Aqui você vai escolher a opção Object, tá? Mas a gente não. Por que o Object? Porque o Object vai ser a opção que a gente vai abrir, ó. Quando está aqui em Halo, ele vai aparecer assim, tá? E não vai aparecer somente para você escolher coordenada e tudo mais. Quando você escolhe Object, você pode dizer que essa partícula ela pode ser na forma de alguma coisa que você venha fazer. Então eu vou criar aqui, ó, um vSphere, tá? E eu vou configurar aqui como 7 e 5, tá? Ó, ela vai aparecer bem aqui, ó. Eu vou isolar ela aqui apertando ponto e vírgula no teclado. Ó, vai estar aqui meu objeto, tá? Eu vou aplicar um modificador para ela ficar mais redondinha, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó, apertar Ctrl 2 para ficar com Subdivision, tá? E vou dar um Smooth, tá? Shade Smooth para ela ficar redondinha. Eu também dei uma pequena achatada, ó, tá? Eu já tinha configurado isso daqui, então se vocês forem ver, o de vocês vai nascer bem redondinho. E aí eu achatei no eixo Z para dar uma ideia de uma bolha mesmo, tá? Então, feito isso, eu vou aplicar o material, né, nesse objeto. Qual é o material que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o mesmo material que eu criei aqui para o líquido, né? Só que aqui, ó, eu fiz uma pequena mudança. Por exemplo, se eu aplicar o líquido, ele vai aparecer aqui. E aí eu cliquei nessa aba, tá? Apliquei o mesmo material, por exemplo, que eu apliquei aqui, ó. Então, eu apliquei no meu exemplo de bolha. E aí, quando eu clico aqui nesse 3, ó, ele libera, né, o material assim. Tudo que eu mudar aqui não vai mudar no outro. Então, eu posso colocar aqui, ó, vou colocar um outro nome, vou colocar líquido bolha, né, para ficar organizadinho. E aí, aqui nesse material, eu mudei algumas coisas, como o roughness, tá? Você pode mudar. E também mudei a cor, tá? Eu coloquei ele mais vibrante. Por quê? Para ele poder aparecer lá dentro do copo. Aqui você pode ir modificando de acordo com o seu gosto, tá? Ó, diminuir a transparência ou mais. Mas o básico que eu indico é esse roughness, você aumenta aqui. Eu aumentei para meio, se eu não me engano. E aí quando você for ver lá, ó, você consegue, ó, enxergar essa bolha, mas ela vai servir só de referência, tá? O que que você vai fazer agora? Clicando aqui no meu líquido, então eu posso vir aqui, ó, na aba de partículas,
lá em Object, que eu falei que eu ia ajeitar, e vou procurar esse objeto. Eu vou até mudar aqui o nome dele, ó, para escrever aqui, ó, bolha, tá? E aí eu vou clicar aqui no meu líquido, que o líquido é que ele vai ser a referência das bolhas. E aí eu vou aqui no instance e vou procurar a bolha, ó. Verifica que apareceu inúmeros pontinhos, né, ó. Esses pontinhos eu vou aumentar a escala deles, ó. Certo? Olha aí, ó. E aí eles vão aparecer agora, né, dentro dessa referência aqui, ó. Eu posso trabalhar eles aqui e esses pontos eles vão aparecer de acordo com a animação que você está fazendo, tá? Por exemplo, se eu apertar aqui para animar, ó, colocar na aba Animation, ó, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, como eles aparecem, tá? Se tiver no zero, olha o que pode acontecer no de vocês, ó. Tá no zero, não tá aparecendo nada, tá? Então, verifiquem isso daí. Eles só vão aparecer essas bolhas quando você apertar o botão de play, tá? Para dar animação, tá? No caso, você ou pode ir na aba aqui, ou no meu caso, aperta Shift barra de espaço, aí ele começa a animar, tá? Verifica que ele está bem bagunçado, né? Uma coisa que eu sempre falo para vocês fazerem, eu vou selecionar a bolha, apertar Ctrl A e aplicar Rotation Scale, tá? Nesse objeto aqui também é a mesma coisa, Ctrl A, Rotation Scale. Então, ó, só para o que ele faz? Olha o que ele está fazendo. Ele meio que as partículas, elas vão animar, elas vão cair, ó, desse objeto, ó. Elas estão caindo pela gravidade, tá? E aí agora a gente vai começar a organizar, mas pode ver que ele começa a ver eles aqui dentro já. A gente vai organizar agora isso aqui, ó. Dentro dessa física das partículas, a gente vai vir aqui em Field Weights aqui, ó, e vai mandar a gravidade que está em 1 para ela ser bem leve, mas em vez de ela estar caindo, ela está subindo, né? Então eu vou colocar menos 0,1. Então quando eu der um play aqui, ó, olha o que vai acontecer. A gravidade vai estar começando a jogar, ó, para cima, ó. Tá vendo, ó? Certo? Beleza, esse é o primeiro ponto. Depois a gente precisa organizar também. A gente precisa organizar também essa velocidade, tá? Ó, tá indo muito rápido, a gente não quer isso. Então, para arrumar a velocidade, a gente vem aqui em Velocity e aqui também diminui aqui, ó. Vou colocar aqui ponto 1 e aí você vai testando, né, também, ó. Olha aí, ó. A velocidade eu vou testando aqui, eu vou colocar agora 0,05. E aí vamos verificar, olha aí como tá começando a ficar interessante, ó. Olha aí, ó. Se eu der um pause aqui, olha como é que fica já aqui dentro, ó, as bolhas aparecendo. Eu vou pegar aqui a bolha e vou aumentar esse roughness aqui, ó. Olha aí como é que tá ficando mais brilhoso agora. Olha aí, ó. Então isso é um exemplo de como pode ser feito as bolhas, tá? Eu vou voltar aqui vou diminuir um pouquinho essa escala. Então assim, esse é o processo que você vai fazer, tá? É testar essa opção de renda, né, ó, com a bolha e tal, e você vai regulando algumas coisas, por exemplo, velocidade. Eu acho que agora a velocidade eu posso até diminuir um pouco mais, vou colocar 0,03, ó, e posso diminuir também a força, né, dessa gravidade, e aí você vai testando, ó, como seria o melhor efeito para ficar aqui dentro do objeto. O próximo ponto a se fazer é o seguinte, eu vou até colocar aqui no modo wireframe,
que é para você observar como é que funciona, ó. As bolhas, elas nascem de dentro desse objeto, ó, tá? E aí, vamos aumentar a quantidade dessas bolhas. Eu vou colocar aqui 1500, que foi um valor que eu achei que ficou bem interessante, ó. Tá vendo? E aí você vai testando, ó. Eu vou colocar aqui para ele começar o lifetime, o engine, né, dele para 250. E aqui vou colocar 100. Ó. E aí a gente pode escolher lá no animation, ó, a gente pode escolher um momento, vou colocar aqui no iframe aqui também, ó, um momento que melhor fica essas bolhas aqui, ó, para você fazer o rendering, tá? Ó. E tá aqui, ó, a minha bolha de referência. Se eu modificar ela aqui, ó como é que fica as referências. Todas elas mudam. Importante salvar, né? Ah, vamos deixar aqui, ó, no modo. E aí você pode ficar observando, ó, qual é a melhor. Olha aí, ó. De acordo com como muda a luz, eu vou tirar essa bolha aqui, ó, para ter uma ideia de como ficaria, ó, tá? Só que agora, olha só, o que que eu faço com essas bolhas que estão aqui? A gente vai ter que determinar também que elas vão sair daqui, mas elas vão ser contidas nessa área desse líquido, né? Então você vai pegar esse líquido, você vai dar um Shift D, então você duplica ele, ó, tá? Porque você quer exatamente essa área. Então esse líquido que eu dupliquei, ele não pode ter essas partículas, tá? Então a gente vai deletar isso aqui. Mas ele vai ter uma opção de colisão. Então você vai vir aqui nesse ícone aqui, ó, Physics Properties, porque a gente está dando com partículas. E você vai vir aqui, ó, em Collision, tá? No Collision você vai habilitar essa opção, Kill Particles, tá? Porque isso aqui ele vai fazer exatamente a questão, ele vai gerar esse volume desse líquido, ele vai ser dito assim, ó, esse volume ele vai servir como uma colisão do tipo kill particles, ou seja, matar as partículas, tá? Então, ou seja, a partícula que tocar nele vai sumir. E aí a gente vai lá no líquido e também tem que configurar lá no líquido o seguinte, tem que dizer para ele, eu acho que é aqui, é bem aqui, ó. No líquido, você vai ter que vir aqui na área de Particles e você vai aqui em Source, né? E aí você tem que habilitar essa opção aqui, Use Modifier Stack, tá? O que que ele vai fazer isso aqui? Ele vai dizer que essas partículas, elas vão estar confinadas e elas vão morrer, né? Numa referência, né? Que é essa área. Então, vamos ver como é que se deu certo. Eu vou aplicar aqui, ó. E aí ele vai ficar um pouco lento, tá? Eu vou colocar aqui no iframe. Olha aí, ó. No meu computador ele vai estar rodando que nem uma manivela bem lenta, olha aí, ó. Só que o que acontece? Todas as bolhas que nascem, elas morrem aqui nesse ambiente. Então eu vou colocar aqui, ó, e aí você escolhe o momento ideal, ó. Então não precisa você ficar dando um play nessa animação. Você vai só escolher um momento ideal. E você vai deletar aqui, ó. Deletar não, apagar só a visão, né, desse objeto aqui, ó. E eu vou tirar também, eu vou apagar a câmera para que ele não seja renderizado. Então ele vai servir somente de referência, tá? Eu tirei aqui, eu acho que deu algum problema. Eu vou voltar aqui. Olha aí, ó, tá? Ele só serviu de referência. Eu vou colocar no meu modo lá de renderizado para ver como é que ficou. Olha as bolinhas aqui dentro, tá? Olha as bolinhas subindo aqui, ó, tá? Uma ou outra, tá? E aí você pode escolher o melhor ponto
que você visualize isso, ó, aumentar a quantidade e tudo mais. Olha aí. E aí eu volto com o meu copo, né? Ó. E aí eu posso fazer um, vou colocar lá no shading. Olha aqui, ó. Tá tudo pronto. A bolinha, apareceu uma bolinha aqui. Você coloca na câmera e eu posso dar um rendering. Ó, tá aqui o meu rendering. Eu posso tirar, né? Tem uma bolhona lá embaixo, mas eu posso tirar depois. Mas tá aqui, ó, os efeitos de como se ela tivesse umas bolinhas, né, por dentro. É lógico, com mais refinamento, com mais tempo, você vai mexendo, vai fazendo as coisas e vai ficar tudo bem melhor.